dia! Essa é uma aula sobre o efeito placebo. E o que é o placebo? O placebo é uma substância de aparência, forma e administração semelhante à medicação que está sendo avaliada, porém não contém o princípio ativo da mesma, ou seja, é uma pílula de farinha. O placebo ele deve ser uma pílula, uma cápsula, com características semelhantes à medicação que está sendo estudada. O placebo, então, ele é utilizado principalmente ao se realizar ensaios clínicos randomizados, em que você quer verificar se determinada medicação possui um efeito real que não seja decorrente do acaso. E por que não comparar a medicação com nada, com nenhum remédio? Acontece que descobriram de que só da pessoa tomar um comprimido, mesmo que ele não tenha nenhum princípio ativo, ela já pode melhorar por se sentir cuidada, por sentir que alguma coisa está sendo feita, por acreditar que aquela intervenção vai beneficiar ela. Existe muita discussão em cima do que leva o efeito placebo a acontecer, todas elas envolvendo muito o aspecto psicológico do uso da medicação. Por isso é importante, sempre quando uma medicação nova está sendo testada, é importante que ela seja comparada com placebo ou comparada com outra medicação que já se sabe que é eficaz para aquele tratamento. À medida que o tempo passa, o placebo ele vai sendo menos utilizado, já que é antiético você prescrever placebo para uma condição que já existe um tratamento eficaz. E existem uma coisa interessante sobre o placebo é que começaram a perceber que existem várias características do placebo que podem afetar a forma como ele funciona. Uma delas, por exemplo, é a cor. Então, existem pesquisas de que a cor do comprimido, da cápsula, afeta a forma como o paciente percebe aquela medicação e pode afetar a forma como ele reage àquela medicação. Esse estudo aqui, por exemplo, encontrou de que formulações vermelhas, amarelas e laranjas são percebidas como estimulantes, né, que são cores quentes, e o azul e o verde como tranquilizantes, que são cores frias. E assim, a indústria de marketing sabe muito bem sobre o efeito das cores sobre a gente, e eles escolhem cores das cápsulas, dos comprimidos, de acordo com essa percepção. Outra coisa que eu acho muito interessante é o preço da medicação. E aí você tem estudos mostrando que placebos mais caros funcionam melhor do que placebos baratos. Se você dá a informação da pessoa do preço da medicação, ela vai achar que o remédio mais caro funciona melhor do que o remédio mais barato. A via de administração, esse também é interessante, né? Tem estudo mostrando que o placebo administrado por via injetável tem um efeito maior do que o mesmo placebo por via oral. Esse aqui é um estudo muito interessante sobre a informação que o paciente tinha a respeito da medicação. Esse estudo ele foi feito com pacientes com migrânia e se avaliaram várias crises de enxaqueca que as pessoas tinham, dando diversas possíveis combinações de placebo e medicação com rótulos diferentes. Então, no rótulo do placebo podia estar escrito que ele é um placebo, no rótulo do placebo podia estar escrito de que ou ele é placebo ou é medicação, e no rótulo do placebo podia estar escrito que é um remédio, quando na verdade não é. E a mesma coisa foi feito com a medicação, de forma que você tinha 6 combinações diferentes, e eles também avaliaram a resposta da pessoa sem tomar nada. O que foi encontrado, é o que já era esperado, que já era uma medicação conhecida, de que a medicação funcionou melhor que o placebo para controlar a crise de enxaqueca. Uma coisa interessante que mostrou é de que, de acordo com o rótulo que apresentava na embalagem, o efeito aumentava ou diminuía. Então, quando no rótulo estava escrito placebo, o efeito era menor. Quando estava escrito que era medicação, o efeito era maior, e quando estava escrito que era medicação ou placebo, era um efeito intermediário. Isso foi encontrado tanto no grupo placebo, quanto no grupo controle, quanto no grupo de intervenção. E eles encontraram assim de que o efeito do remédio
rotulado de placebo e o efeito do placebo rotulado de remédio foi o mesmo. E mais interessante do que isso ainda é de que eles mostraram que mesmo quando a pessoa sabia que estava tomando placebo, o placebo rotulado de placebo, ainda assim ela teve uma melhora maior do que não tomar nenhum remédio. Então os autores eles discutem a respeito disso, né, de que o placebo funciona mesmo que você saiba que está tomando placebo. Bom, existe um conceito de placebo ativo, em que algumas medicações provocam determinados efeitos colaterais, e por conta disso, o próprio paciente desconfia de que ele está tomando um remédio de verdade, não um placebo. O avaliador desconfia que a pessoa está tomando a medicação de verdade, não um placebo. Então, por exemplo, se for feito um estudo com o uso de lítio, a maioria dos pacientes que tomam lítio tem um tremor fino de extremidade. Então, para o médico é fácil dizer se a pessoa está tomando ou não medicação com base nesse efeito colateral. Então, existe o conceito de placebo ativo, em que ele tem uma substância ativa, que não é aquela que está sendo estudada, mas que pode provocar efeitos colaterais semelhantes à substância estudada, e dessa forma você mimetiza a parte ruim que a medicação produz e torna o estudo mais confiável pelo paciente acreditar que está tomando uma medicação ao sentir efeito colateral e o médico também acreditar que a pessoa está tomando medicação porque ela está sentindo efeito colateral. E por falar em efeitos colaterais, uma coisa muito interessante é de que o efeito placebo tem um irmão malvado, que é o efeito nocebo, em que a pessoa tem efeitos colaterais por conta do placebo, sente efeitos colaterais tomando uma pílula de farinha. É, é, então, esse aqui é um estudo sobre depressão, né, comparando uma medicação com o placebo, e ele mostrou um dado muito surpreendente de que quase metade dos pacientes que tomavam placebo relataram pelo menos um efeito colateral. Quer dizer, praticamente metade dos pacientes que tomavam pílula farinha acreditavam que estavam tendo algum efeito colateral por conta daquele placebo. E 4,5%, que também é um número alto, né, praticamente uma pessoa em cada 20, abandonaram o tratamento com placebo porque não estavam suportando os efeitos colaterais do placebo. Existe um, um peso, duas medidas muito grandes na hora de se fazer estudos para medicação, de que para você provar que a medicação é eficaz, você precisa fazer um ensaio randomizado, duplo cego, mostrando que existe diferença estatisticamente significativa de um grupo para o outro. Mas, já com efeito colateral, esse rigor científico não é aplicado. Então, por exemplo, se 15% das pessoas relatarem que tem dor de cabeça com placebo e 10% relatarem que tem dor de cabeça com a medicação, no rótulo do remédio vai estar escrito lá 10% das pessoas desenvolvem dor de cabeça, mesmo que não exista diferença da medicação para o placebo. Bom, o tamanho do efeito placebo ele é variável de acordo com o que está sendo estudado. Então, por exemplo, para depressão, 31% apresentam resposta, ou seja, uma redução significativa de sintomas tomando o efeito placebo, e 22% têm remissão do quadro depressivo. Esse efeito ele é variável, então sintomas subjetivos tendem a responder melhor com o placebo do que sintomas do que sinais, né, ou sintomas mais objetivos. Então, por exemplo, dor, insônia, náusea, sintomas de estresse, de ansiedade e de depressão tendem a responder melhor com placebo do que outros tipos de sintomas. Mas existe um cuidado que a gente tem que ter, de que existe muito estudo colocando que 50% do efeito ocorre pelo placebo, 80% do efeito acontece pelo placebo. Mas existem outras variáveis que também podem interferir na resposta clínica, além do efeito placebo e do princípio ativo da medicação. Então, assim, uma revisão sistemática da Cochrane a respeito de efeito placebo, ele colocou que
Eles não encontraram que as intervenções com placebo tiveram efeitos clínicos importantes no geral. Eles analisaram assim, ensaios clínicos randomizados de placebo versus nada, né, nessa revisão sistemática. E mostraram ainda que em determinadas situações as intervenções com placebo podem influenciar o relato que o paciente faz a respeito da própria melhora, como por exemplo com dor e com náusea. Então, outras coisas que podem influenciar na melhora clínica, além do efeito placebo do princípio ativo, vão incluir a evolução natural da doença, que às vezes a pessoa iria melhorar de qualquer forma, com ou sem medicação, o retorno à média, em que, por exemplo, se você está vendo a pessoa num momento de pico hipertensivo, ela não vai ficar no pico hipertensivo para sempre. Com ou sem intervenção, a tendência é de que os níveis pressóricos flutuem ao longo do dia. Então, se você aferiu num pico pressórico, uma hora depois a pressão pode ter baixado simplesmente pela flutuação que o nível pressórico teria sozinho. Então, o efeito placebo, o princípio ativo da medicação também pode influenciar, o efeito combinado de múltiplas intervenções. Então, às vezes a pessoa está tomando uma medicação, placebo, mas ela também passou a cuidar melhor do sono dela, passou a fazer atividade física, passou a comer melhor, situações sociais, de interações familiares, etc., que poderiam estar colocando a pessoa mais para baixo, deixando ela mais ansiosa, mais agitada, mais depressiva, podem mudar e a pessoa melhora por conta da mudança no meio em que ela está, entre outras razões. Então, é importante tomar um cuidado de não querer jogar toda a melhora clínica baseada no efeito placebo ou no efeito do princípio ativo daquela medicação. Aliás, toda medicação que a gente prescreve, o efeito placebo joga a nosso favor, né? Já que você tem o efeito verdadeiro da medicação, do princípio ativo, mais ação do efeito placebo para melhorar a pessoa. E o contrário também pode acontecer, da pessoa ter o efeito nocebo e ter efeitos colaterais que não tem nada a ver com a medicação, mas que o paciente relata como se fossem dela. E a diferenciação se é ou não da medicação pode ser muito difícil ou mesmo impossível de se estabelecer. Bom, essas são as referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.